Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Agora capítulo 20 de Biologia 2, tá? Mesmo a gente estando atrasado, eu não vou encher vocês aí de atividades. O texto sobre o reino fungi inicia com uma curiosidade, que é uma relação, né, que existe entre o fungo azul, os pinheiros e os besouros, né, que são os predadores aí dos besouros. Então vocês façam a leitura, por favor. A introdução fala sobre as características dos fungos, sobre a condição deles serem eucariotos, heterotróficos, filamentosos. São denominados como heterotróficos por absorção, porque eles absorvem, né, todos os seus nutrientes, tá? Esses nutrientes, eles são digeridos, né? Eles são diminuídos através de suas células. Grande parte dos representantes desse reino, né, do reino fungi, são saprobiontes. O que significa? Absorvem nutrientes da matéria orgânica morta, tá? Devolvendo ao ambiente um material inorgânico, sendo por isso considerados decompositores. Então, nós já sabemos que bactérias e fungos são decompositores. Outro grupo é parasita, então necessita de parasitar um hospedeiro, né? Absorvendo nutrientes do hospedeiro. E há ainda aqueles que mantêm uma relação mutualística, que é o mutualismo, né? Que vivem se beneficiando dos outros seres de alguma forma. Todos os fungos produzem esporos com um mecanismo básico de reprodução e poucos possuem gametas flagelados, né? Então, essas aí são as características gerais. Deixa eu botar mais uma vez. Deu um avanço aqui. Não, subi. Foi mal. Vem. Ok, perdão. Estrutura geral dos fungos, nós chamamos aí de hifas. As hifas são todas as estruturas microscópicas, tá? Que no caso são filamentosas, que em conjunto vão formar o micélio. O micélio é constituído basicamente como estrutura corporal do fungo. Então, as hifas podem ser apresentadas de duas formas: hifas cenocíticas e hifas septadas. As cenocíticas, elas são tubos contínuos contendo massa citoplástica polinucleada, e as hepáticas apenas paredes transversais delimitando o compartimento citoplasmático. Vamos observar aqui, tá? Aqui, ó, cenocíticas, tá? E as outras não septadas. Então, as septadas, monocarióticas, dicarióticas, possuem aí conjuntos. Algumas hifas modificam-se e passam a ancorar fungos nos substratos e são por isso chamadas de rizóides. Note que os rizóides dos fungos não são homólogos aos rizóides das plantas, então são bem diferentes, tá, pessoal? É comum que os micélios se apresentem tangenciados à superfície orgânica em que se desenvolvem. Entretanto, os fungos, as hifas, organizam-se formando agrupamentos compactos que emergem do substrato, chamado corpos de frutificação. É o que nós chamamos aí dos cogumelos. Essa é essa condição, pessoal. Em hifas, você tem ele filamentado, não é? E aqui, ó, corpo de frutificação são esses prolongamentos que vão formar aí um micélio reprodutivo, tá? Vamos lá. Mais uma vez, o micélio que é formado pode ser dividido em dois tipos: micélio vegetativo, tá? Peraí, só um momentinho. E aqui do lado você tem o micélio reprodutivo, ok? As hifas são revestidas por uma parte de parede celular e um polissacarídeo chamado quitina. Então, a quitina você conhece bem, porque a gente já comentou sobre quitina, que é um polissacarídeo presente aí na estrutura do exoesqueleto dos invertebrados. Então, essas são as estruturas, não é? A equação química, aí, a estrutura química
dos polissacarídeos quitina, tá bom? Características de alguns fungos. Nós temos um quadro com cinco né, espécies de fungos, né? Nós vamos aos filos. Então, nós temos eles como unicelulares, filamentosos. Nós temos eles como hifas cenocíticas, tá? Nós temos hifas septadas. Nós temos hifas septadas que formam os poros sexuais. No caso, são aí os cogumelos que vão para a nossa culinária. E fungos chamados de imperfeitos, por não se conhecer a fase sexuada, tá? Nós temos aí como representantes desse último grupo, dos deuteromicota, né? Deuteromicota, nós temos aí fungos que causam algumas doenças, algumas micoses no ser humano, tá bom? Até mesmo de onde se extraiu a penicilina, tá? Que é do penicillium. Alguns exemplos, a história dos antibióticos, como que os fungos, né, foram pesquisados e a partir de um fungo nós tivemos o primeiro antibiótico, que é a penicilina, tá? A reprodução dos fungos, que é feita por dois momentos, tá? Nós temos a forma sexuada e assexuada. Na assexuada, nós temos três formas: fragmentação, brotamento e esporulação. Então, vamos ver se está aqui mencionada, tá? Ó, reprodução de um fungo. Aí você tem por esporulação, olha os esporos, tá? Através da meiose durante a germinação. Olha bem. Esses esporos aí são lançados e depois há o acasalamento das hifas, aquelas que possuem gametas masculinos e femininos, e a divisão celular. Aqui do outro lado você tem reprodução também no caso de um fungo, esse já é um fungo pluricelular, tá? Esse tipo aqui de reprodução se dá a partir, tá aqui em cima escrito, ó, tá? No caso, acontece a divisão celular dessas estruturas através da meiose, formação aí de hifas monocariotas. Essas hifas, elas vão passar novamente por mais uma, tá? Fase de divisão, ok? Quando você vai ter aí a fusão das duas hifas, daquelas que têm, né, aí a possibilidade de ter os dois gametas. Olha bem, tá? Os sinais mais e menos significam aí as origens sexuais, tá bom? Como se fossem gametas masculinos e femininos. A importância ecológica, porque os fungos são decompositores, então eles decompõem toda a matéria orgânica morta, devolvem, né, realmente ao ambiente, tudo que o ambiente depositou naquele ser vivo, matéria inorgânica, tá? Relações mutualísticas com os no caso, a formação dos líquens, corresponde a uma associação mutualística entre fungos e algas, em que estas produzem, por meio de fotossíntese, substâncias orgânicas utilizadas na nutrição, no caso, né, na nutrição dos vegetais. Os fungos, por sua vez, contribuem tanto proteção, mantendo o ambiente úmido e devolvendo material inorgânico às algas. A reprodução dos líquens é assexuada, feita por meio de hifas dos fungos e das células das algas, chamadas aí de gonídeos. Esse conjunto forma fragmentos chamados sorédios. Os links são usados como bioindicadores, pois são sensíveis a muitos poluentes. Então, os links, eles são indicadores naturais de ambientes poluídos ou não. Se você tem ambientes com a presença dos links, você tem aí um ambiente muito bem desenvolvido, sem poluentes no ar. Agora, se você tem um ambiente sem a presença de líquens, né, com a vegetação sem a presença de líquens, você pode ter aí uma condição de poluição mais agravada.
Micorrizas são associações de fungos, tá? Com raízes de muitas plantas. As hifas do grupo penetram nas células da raiz ou as envolvem. O fungo aumenta a capacidade de absorção de nutrientes pela rizosfera. Então, são estruturas, né, presentes aí nos vegetais, tá? Que fazem associações com os, no caso, com os fungos, tá? Vocês vão responder exercícios conceituais. Número 1, número 2 e número 3 somente, tá bom? Vamos deixar o restante para o nosso próximo estudo, ok?